Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vatican News e Vatican Media passam a transmitir diretamente da Praça São Pedro a oração mariana do Ângelus com a sua santidade, o Papa Francisco. Com vocês hoje para conduzir esta transmissão, Andressa Collet. Saudamos quem nos segue pelas redes sociais e pelo nosso site, o www.vaticanews.va. Nossa saudação especial também a quem nos acompanha pelas emissoras de rádio e TV no Brasil, em Portugal e também nos países de língua portuguesa na África e também na Ásia. Enquanto neste momento acabamos de ver que existem brasileiros esperando para rezar junto com o Papa Francisco a oração mariana do Ângelus. Em especial hoje também vamos saudar quem nos acompanha pela Web TV Tropicana da Paraíba, quem nos acompanha pelas emissoras de rádio e TV Luz de Campinas, São Paulo, pela TV e a rede de rádios Evangelizar de Curitiba, no Paraná, e também pela emissora de TV EWTN e todas as demais emissoras sintonizadas conosco. Para quem nos acompanha pelas imagens, hoje é um dia típico de verão aqui na cidade do Vaticano. Agora faz 28 graus na Praça São Pedro, neste 23º domingo do tempo comum. Domingo de sol para a gente por aqui em várias partes do mundo, mas também de muita solidariedade às vítimas das catástrofes naturais que têm assolado diferentes países. No Marrocos, mais de 2.000 pessoas morreram por causa de um terremoto na sexta-feira à noite. No Brasil, na região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, foram as fortes chuvas que afetaram mais de 120.000 pessoas, também deixando um rastro de destruição. Francisco manifestou solidariedade aos dois países com telegramas, compartilhando a sua profunda dor e dizendo rezar por todos e pelo consolo de quem chora pelos entes queridos e pela perda da própria casa. O Papa, através das mensagens nos telegramas, ainda encorajou quem trabalha socorrendo quem mais precisa e também concedeu a bênção de Deus como sinal de conforto a todos. E a liturgia deste domingo nos propõe o Evangelho de Mateus, capítulo 18, sobre a correção fraterna e os 3 passos indicados por Jesus sobre o que e como fazer para corrigir um irmão que cometeu um erro. E o Papa Francisco deve abordar e refletir sobre essa pedagogia ensinada por Jesus, enquanto esperamos para acompanhar então e rezar com o Papa a oração mariana do Ângelus da janela do apartamento pontifício. O Papa, que uma semana atrás estava na Mongólia, a viagem apostólica terminou na segunda-feira. Francisco foi até lá abraçar diferentes realidades da Igreja e da sociedade da parte do primeiro Papa a visitar aquele país. Foi uma visita histórica, também marcada pelo encontro com a pequena comunidade católica, enquanto ouvimos os católicos aqui da praça saudando o Papa que apareceu na janela. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Oggi il Vangelo ci parla di correzione fraterna. Hoje o Evangelho nos fala de correção fraterna, que é uma das expressões mais elevadas do amor e também uma das mais exigentes, porque não é fácil corrigir os outros. Quando um irmão na fé comete uma falta contra você, você, sem rancor, o ajuda, corrigindo-o. Ajudar corrigindo. Infelizmente, por outro lado, a primeira coisa que geralmente se cria em torno de quem erra é a fofoca, em que todos ficam sabendo do erro, com todos os detalhes,
exceto a pessoa em questão. Questo non è giusto. Isso não é correto, Fratelli e sorelle, irmãos questo non e irmãs, piace a Dio. isso não agrada a Deus. Non mi stanco di Não me ripetere canso de che il repetir chiacchiericcio que a è una fofoca peste per la vita é delle uma praga na persone vida e das delle pessoas e comunità, das comunidades, perché porta divisione, porque porta leva a sofferenza, divisão, porta sofrimento, scandalo leva e ao mai escândalo aiuta a migliorare, e jamais ajuda a mai aiuta melhorar, a crescere. jamais ajuda a Un grande crescer. maestro spirituale, San Bernardo, diceva che Um grande la mestre curiosità espiritual, sterile São Bernardo e de le Claraval, parole dizia que a superficiali curiosidade sono estéril e as i palavras gradini superficiais della scala della são os soberba, primeiros che non degraus da portano escada da alto, ma soberba, in que não basso, leva para cima, mas para precipitando l'uomo baixo, verso la precipitando o perdizione homem para a e la perdição rovina. e a ruína. Gesù invece ci insegna a comportarci in Jesus, modo por outro diverso. lado, nos ensina a nos comportarmos de maneira diferente. Eis o que ele diz Se tuo hoje: fratello commetterà una se teu colpa irmão contro di pecar te, contra ti, va, ammoniscilo, vai tra corrigi-lo, te e lui solo. mas em particular a sós Parlaci a tu contigo. per tu. Converse com ele cara a cara, de forma justa, Per aiutarlo para ajudá-lo a capire dove sbaglia. a ver onde está errando. E questo farlo per il suo bene. E isso faça para o bem dele, superando a vergonha e encontrando a verdadeira coragem, que não é aquela de falar mal, mas de dizer as coisas na cara dele com mansidão e gentileza. Ma possiamo chiederci, Mas podemos nos perguntar, e se isso não for suficiente, e se não entender? Então é preciso buscar ajuda, mas cuidado, não aquela do grupo che chiacchiera, no. de tagarelas. Não. Jesus diz, toma contigo mais uma ou duas pessoas, ou seja, pessoas que realmente queiram ajudar aquele irmão ou aquela irmã que está errando. E se non capisci ancora, E se ainda não entender, então, diz Jesus, envolva a comunidade. Mas, também aqui, vamos esclarecer. Não significa ridicularizar a pessoa, não, envergonhá-la publicamente, não, mas sim unir os esforços de todos para ajudá-la a mudar. Apontar o dedo contra elas não é bom. Na verdade, muitas vezes, torna mais difícil para quem errou reconhecer o próprio erro. Em vez disso, a comunidade deve fazer com que ele ou ela sinta que, ao mesmo tempo em que condena o erro, está próxima com a oração e com o carinho, sempre pronta a oferecer o perdão e a começar de novo. E então nos perguntamos, como eu me comporto com quem erra contra mim? Será que guardo isso para mim e acumulo ressentimentos? Vai me pagar? Essa palavra que muitas voltas vem para nós, vai pagar por isso. Falo sobre isso pelas costas? Você fez aquilo, não, e blá blá blá? Ou sou corajoso, corajosa e procuro conversar sobre isso? Rezo por ele ou por ela, peço ajuda para fazer o bem? E as nossas comunidades cuidam daqueles que caem para que possam se levantar e começar uma nova vida? Elas apontam o dedo ou abrem os braços? O que você faz? Você aponta o dedo ou abre os braços? Pensa que Maria, que continuou a amar mesmo quando ouvia as pessoas condenarem seu filho, nos ajude a sempre buscar o caminho do bem. Angelus Domini, unciavit Mariae. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
ora pro nobis Santa Dei Gentris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili Tui incarnazione coniovi, per passione meius ad crucem, a resurrezione e gloria perducamo. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, desidero esprimere la mia vicinanza desejo expressar a minha proximidade ao querido povo de Marrocos, atingido por um devastante terremoto. Rezo pelos feridos, para aqueles que perderam a vida, que foram tantos, e também pelas suas famílias. Agradeço quem está socorrendo e quem está trabalhando para aliviar o sofrimento das pessoas. E a concreta ajuda de todos possa ajudar a população neste trágico momento. Estamos próximos ao povo de Marrocos. Hoje, em Markova, na Polônia, foram beatificados os mártires Józef Uma e Victoria Uma com seus 7 filhos, crianças. Uma família inteira exterminada pelos nazistas em 24 de março de 1944, por ter dado refúgio a alguns hebreus que estavam sendo perseguidos. Ao ódio e à violência que caracterizaram aquele período, possa então ser esquecido pelo amor evangélico dessa família polonesa, que representou um raio de luz durante a Segunda Guerra Mundial, e que seja para todos nós um modelo para imitar no estágio do bem e pelo serviço de quem precisa. Un applauso a questa famiglia de beati. O Papa então pede um aplauso a essa família de beatos da Polônia, beatificada hoje pela manhã. E sobre o exemplo deles, somos chamados pelas armas da caridade, uma retórica da violência e a tenaz oração. Vamos fazê-lo, sobretudo, por tantos países que sofrem por causa da guerra. E aqui penso em modo especial, vamos intensificar a oração pela Ucrânia, como sempre, que está sofrendo tanto. Dopodomani, Depois de amanhã, 12 de setembro, o querido povo da Etiópia comemora então o seu ano novo. Desejo os meus desejos melhores para que sejam felicitados com a paz. Vamos dirigir hoje o nosso pensamento de Mont Saint-Michel in Normandia, che celebra il millennio della consacrazione del tempio. Então, o Papa está falando da consagração de um milênio daquele templo. E saúdo todos vocês, romanos e peregrinos, da Itália e de outros países, em especial da paróquia, então, do Sagrado Coração de Madrid. I Cresimanti de Soliera,
gli studenti delle scuole superiori di Lucca, O Papa então faz as suas saudações tradicionais ao final da in locução. prossimità dell'inizio dell'anno E em proximidade do ano catequístico, a editora dos Salesianos está doando hoje aos presentes na praça livros sobre a catequese intitulado Passo a Passo. É um belo presente. E aproveita a ocasião para agradecer a obra dos catequistas e também os adolescentes que participam da catequese pela alegria de encontrar Jesus. E a todos vocês, Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci. como sempre, então, o Papa faz a sua saudação final, pedindo que rezem por ele e desejando um bom almoço de domingo. E assim, com mais uma vez, uma praça São Pedro repleta de peregrinos de todos os países, concluímos então essa transmissão que traz a mensagem do Papa Francisco em relação à correção fraterna, quando Jesus sugere que devemos ajudar o irmão no erro com muita gentileza e não com fofoca. O Papa também fez uma menção a todos aqueles que sofrem com o terremoto no Marrocos, com os números que não param de aumentar, já são 2.000 mortos, disse rezar por eles, pelas famílias que estão sofrendo com esse devastador terremoto e também por todos aqueles que estão ajudando quem mais precisa. O Papa também fez menção, então, à beatificação dessa família inteira na Polônia, em Marcóvia, que aconteceu hoje pela manhã. Eles são considerados mártires. E dessa forma, então, a gente vai se despedindo de você neste domingo de sol por aqui, desejando que todos aqueles que sofrem com essas catástrofes possam ser consolados por Deus. Aqui dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Andressa Collet. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.